Bom dia, boa tarde, boa noite, futuro sargento do Exército Brasileiro. Seja bem-vindo à jornada ESA Saúde, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar comentando com vocês. Nesse vídeo eu vou corrigir algumas questões que já caíram na prova da ESA, de modo que a gente venha aí aprender alguns conteúdos de enfermagem, tá? E para o vídeo de hoje eu selecionei 5 questões do conteúdo de fundamentos de enfermagem. Então vamos lá? Primeiro, ó, pega a primeira questão, que é essa que aparece aí para você na tela. Eu vou ler aqui, ó. Tá lá. Quando o técnico de enfermagem examina o tórax, ele expõe um osso externo e hemitórax esquerdo, tá? Lembrar que hemitórax é metade do tórax, então ele expôs a metade do tórax esquerda. Volta aí a questão. Localiza o quinto espaço intercostal na linha médio-clavicular e coloca o diafragma do estetoscópio sobre o ápice cardíaco e ausculta até ouvir as bulhas cardíacas B1 e B2 de um paciente. Ele está verificando que tipo de pulso? Essa é a questão. Vamos então resolver a questão juntos, tá? Quando a gente fala de verificação da frequência cardíaca, nós vamos verificar quantas vezes o nosso coração ele bate em um minuto, tá? Nós temos duas formas de fazer essa verificação da frequência cardíaca. Você pode verificar, vem aqui comigo, ó, através de uma artéria, que eu vou chamar de pulso arterial, ou ainda você pode verificar através, em cima do coração, que a gente vai chamar de pulso apical. Então, quando eu falo, vou verificar a minha frequência cardíaca, eu posso utilizar tanto o pulso arterial quanto o pulso apical. Quando eu utilizo o pulso apical, eu vou posicionar o diafragma do estetoscópio. Diogo, o que é o diafragma do estetoscópio? Olha aí, ó, nessa imagem, tá? As partes do estetoscópio. Então, você vai ver que são as olivas, aonde coloca o nosso ouvido. E aquela parte que eu toco no paciente é o diafragma. Então, para verificar o pulso apical, eu vou posicionar o diafragma exatamente nesse local que a questão colocou aí, ó. Então, vamos ler de novo, ó. Coloco o diafragma no estetoscópio sob ápice cardíaco. Aonde é esse ápice cardíaco, Diogo? No quinto espaço intercostal, na linha médio-clavicular. E aí, eu vou colocar lá esse meu estetoscópio e eu vou ouvir o meu coração. Eu vou ouvir assim, ó. Tum, tá, tum, tá. Tum, tá. Esses dois batimentos, eles vão representar as minhas bulhas cardíacas, que vai ser a B1 e a B2. Então, quando eu estou verificando o pulso apical, eu preciso utilizar o estetoscópio, tá? E eu vou ouvir a bulha cardíaca B1 e B2. Essas bulhas cardíacas, elas vão significar o fechamento das válvulas cardíacas. Fechamento das válvulas atrioventricular e fechamento das válvulas semilunares. Então, B1 e B2 é o barulho tum-tá que eu ouço quando eu faço a ausculta cardíaca do meu coração, no pulso apical, que é o gabarito dessa questão. Mas já que estamos falando de verificação da frequência do pulso, é interessante que você entenda que nós também podemos verificar o pulso arterial. E aí nós temos algumas artérias que são mais utilizadas para verificar o pulso, tá? Toda artéria pulsa, tá? Então, é uma característica da artéria pulsar. Mas nós temos algumas artérias que são mais indicadas na prática para verificar o pulso. Que artérias são essas? Vou colocar aqui na ordem anatômica para não esquecer nenhuma. Então, vem comigo, ó. Vou começar aqui, ó. Temporal. Depois vai a carótida. Depois, braquial. Depois, radial. Depois, femoral. Depois, poplítea. Depois, tibial posterior. E depois, dorsal do pé. Ufa. Às vezes, tá? Esse aqui, dorsal do pé, a gente pode chamar de pedioso. Então, vamos lá, ó. A temporal e a carótida, elas estão na cabeça do nosso cliente.
Então, ó, quais são as artérias para verificar o pulso que estão na cabeça? Temporal e carótida. Deixa eu até pegar aqui outra caneta. Peguei duas. Já a braquial e radial estão no membro superior. E a femoral, poplita, tibial posterior e dorsal do pé estão no membro inferior. Então, ó, quando eu verificar o pulso arterial, eu tenho artérias na cabeça, tenho artérias no membro superior e tenho artérias no membro inferior. Vou chamar sua atenção para duas artérias aqui, ó. A artéria carótida e a artéria femoral. Tanto a artéria carótida quanto a artéria femoral são consideradas pulsos centrais. O que isso quer dizer, gente? Em uma situação de emergência, eu só posso verificar o pulso central, que eu vou ter dois, carótido e femoral. Porém, por questão de conveniência, é mais fácil acessar o pulso carótido. Então, em uma situação de emergência, eu vou dar preferência por verificar o pulso carótido, tá, gente? E aí, no dia a dia, é mais usual o pulso radial. Por quê? Pela praticidade. Então, volta. Pulso carótido é utilizado em situação de emergência. Por quê, Diogo? É um pulso considerado central. Pulso radial é utilizado no dia a dia. Por quê? Por conta de ser mais fácil acesso. Então, gente, ó, falamos aí da primeira questão, foi? Que legal. Faz uma pausa, bebe água, vai no banheiro, te encontra aí na segunda. Gente, então vamos lá, caminhando para a questão 2, tá bom? Vou colocar a questão aí e vou ler aqui no meu tablet com vocês, tá bom? Então vamos lá. Questão 2. ESA 2015. Um rasgo na pele com bordas irregulares e pontes venosas é definida como? Não vou botar o gabarito, vou te explicar e você vai me falar qual é o gabarito, tá? Vamos lá. Vamos falar de ferida? Vamos lá. Existe uma definição de ferida, tá, gente? A gente define ferida como qualquer agressão à pele. Então, qualquer agressão à sua pele, nós vamos chamar de ferida, tá? Então, ferida vai ser qualquer agressão à pele. Nós temos várias formas de classificar uma ferida. Uma das formas que nós temos de classificar a ferida é de acordo com o agente causal, ou seja, de acordo com o que causou aquela ferida, tá? Então, de acordo com o agente causal, ou seja, de acordo com o que causou a ferida pode ser classificada em incisa, lacerante, puntiforme, contusa, cortocontusa e avulsão. Tá? Então vamos lá, ó. Classificação da ferida de acordo com o agente causal, ou seja, de acordo com o ser que causou aquela ferida. Assim ela pode ser incisa, lacerante, puntiforme, contusa, cortocontusa, avulsão. Ufa! Diogo, como que eu vou saber a diferença de uma lesão para outra? Vem comigo, ó. Vou pegar aqui uma outra canetinha. Peguei duas. Toda ferida incisa vai ser uma ferida cujas bordas são regulares. Bordas regulares. Diogo, o que são bordas regulares? Assim, ó, retinhas, tá? Então, para ser ferida incisa, a borda da ferida ela vai ter que ser regular. Uma outra característica das feridas incisas, gente, é que todas elas são feitas com objeto de corte afiado, tá? Então, ó, ferida incisa, ela vai apresentar bordas regulares e ela vai ser feita por um objeto de corte afiado. Por outro lado, a ferida lacerante vai apresentar bordas irregulares. Olha aí o que a questão falou.
bordas irregulares. O que é a borda irregular, Diogo? Assim, ó. Tá? Então ela vai apresentar bordas irregulares e ela vai ser feita por um objeto de corte, seja esse objeto cego ou um objeto de serra. Então vai ter aí as bordas irregulares nessa lesão. Ferida pontiforme, gente, em forma de ponto. Exemplo, um tiro. Pou! O tiro vem, ó, ele entra e ele faz uma lesão em forma de ponto. Atenção, que a pontiforme, às vezes, ela pode ser chamada de perfurante. Tá? Então, posso chamar de pontiforme ou de perfurante, tá? Vai ser sempre que a lesão for em forma de ponto, tá? Avançando, vem comigo agora, contusa, gente. Deixa eu ver se você tava fera comigo. Lembra que no início, né, dessa questão 2, eu falei assim, ó, ferida é toda agressão à pele. Até então eu te falei, ó, agressão à pele que rompeu. Quando eu tenho uma contusão, é uma agressão à pele que não rompe. Então, ó, chutei lá o troço, pô, agredi a pele, não rompeu, nós vamos estar falando de uma contusão, ó. Então eu vou escrever aqui, ó, agressão à pele que não rompe. Isso vai ser contusão. A contusão, ela pode ser por batida e ela pode ser também por esmagamento. Vou esmagar, exemplo, prendi o meu dedo na porta. Quando eu tenho uma contusão por esmagamento, se eu não tirar aquele objeto que está fazendo pressão, vai chegar a um certo ponto que meu dedo vai romper. Pá! Né? Então tem muita pressão naquela pele e aquela pele vai romper. Quando essa pele romper, eu vou sair de uma ferida contusa para uma ferida corto-contusa. Ou seja, a pressão sobre o meu tecido foi tão grande que ele rompeu. Então não é nem uma ferida incisa, nem uma ferida lacerante. A gente pode considerar como corto-contusa, porque ela foi pressionada, tá? Corto-contusa. E ainda a avulsão, gente. Vou contar aqui uma coisa pra vocês, gente. Eu tenho um péssimo hábito, tá? Se você olhar aqui as minhas unhas, você vai ver que eu não tenho unha, porque eu tenho um péssimo hábito que é roer unha, né? Às vezes fica uma pelezinha aqui, ó, do lado, né, que não é de Deus. O que eu faço? Arranco essa pele fora. Então eu desprendi um pedaço de tecido da minha pele. Isso de desprender um pedaço de tecido da pele, nós vamos chamar de avulsão. E aí, nós finalizamos toda a classificação da ferida de acordo com o agente causal. Então ela é incisa, lacerante, pontiforme, contusa, corto-contusa ou avulsão. Vamos ver agora a questão? Bota aí a questão na tela de novo, produção. Botou. Um rasgo na pele com bordas irregulares. Olha lá, ó. Lacerante, borda irregular. Então, o gabarito aí seria letra A de laceração, tá bom? Ufa, gente. Te aguardo aí na próxima questão. Tchau, tchau. Gente, vamos para a questão de número 3, tá? Eu já bebi aqui uma água. Já peguei minhas 3 canetinhas, né? Hoje eu tô só com 3. E aí, vou colocar a questão aí na tela para vocês, tá? E eu vou ler aqui comigo. Não. Foi. Qual é o método mais preciso para verificar o posicionamento da sonda nasogástrica? Atenção, a questão perguntou o método mais preciso. Então vem comigo aqui, vamos falar de sonda nasogástrica. Vou utilizar a sigla que a gente utiliza na prática, que é a sigla SNC, sonda nasogástrica. Gente, eu cheguei tão perto, minha cara deve ter ficado enorme para vocês, cruz credo, né? Sonda nasogástrica, tá? Vamos lá. Essa sonda, ela vai do nariz até o estômago. Então, eu vou botar assim, ó. Vai do nariz até o estômago. Tá? A altura do meu estômago, ela não é a mesma altura do seu estômago, tá?
apesar de todos os estômagos estarem localizados na mesma região anatômica, a altura ela vai variar. Então, eu preciso medir essa sonda para poder introduzir ela no local correto, tá? A medição, vou fazer aqui bonitinho para você poder depois dar um printzinho, né, gente? A medição, tá assim, então, ó, medição vai do ápice do nariz, vou chegar aqui bem pertinho, ó, ápice ou asa, tá? Ó, então, ápice ou asa do nariz. Ufa! Você viu, né, gente? Eu cheguei com a cara quase na câmera. Então, ápice ou asa do nariz. Até lóbulo da orelha. Gente, benefícios de ter um nariz grande é que você consegue dar aula e o pessoal consegue ver as partes, né? Então, ó, ápice ou asa do nariz até lóbulo da orelha, depois até processo tifoide. Medição. Depois eu vou introduzir. Vou introduzir aonde? Até onde eu medi, tá? Eu vou introduzir a minha sonda chamada de sonda de Levine. Ou cateter do tipo Levine, né? Vou introduzir seguindo essa medição. Então, eu vou medir. Pou, marquei. E aí, eu vou introduzir até a minha marcação. Introduzir. Mas olha aqui, ó. Vai pelo nariz. Quando vai pelo nariz, ó, a sonda ela tem que ir aqui para trás, ó, que é esôfago. Se ela for para frente, ela vai dar no pulmão. Gente, a sonda nasogástrica, ela é uma sonda que tem que ir até o estômago. Por quê, Diogo? Qual a função dela? Alimentação, medicação e sinfonagem. Então, ó, essa sonda ela precisa ir até o estômago, tá? Então, sendo assim, ela vai ter essas funções aqui. Só para te falar, sinfonagem, gente, é a drenagem, que é o quê? Retirar conteúdo gástrico, tá? Desculpa, gente. É retirar conteúdo gástrico, é retirar, tá? Do pulmão, ó, do estômago. Então, ó, fiz aí a medição, introduzi. Depois que eu introduzi, eu vou ter que ver se ela foi pro lugar certo ou se ela foi pro lugar errado. Que aí eu tenho testes para o posicionamento. Atenção, gente! Vocês são fera em matemática, né? Vou colocar aqui só um parêntese, tá? Pausa pro merchandise, gente. Vamos lá. Não sei se vocês sabem, né? Se não sabem, eu vou falar agora. Eu tenho um livro que se chama Resumão ESA Saúde, tá? Esse conteúdo todo resumido, tá? No meu curso preparatório professor Diogo Jacinto, ainda estamos aí com uma baita ajuda de matemática, tá? Do Matemática com a Vanessa, que pode te ajudar aí na sua prova, tá? Então, duas ajudas aí. Meu livro, tá? Que é o Resumão ESA Saúde. E aí, o conteúdo lá do Matemática com a Vanessa, tá bom? Agora, vamos voltar aqui. Testes para o posicionamento. Posicionamento de quê, Diogo? Posicionamento da sonda nasogástrica. Eu tenho que testar? Tem, gente. Se ela foi para o estômago ou se ela foi para o pulmão. Você não pode ter dúvida antes de introduzir a medicação no cara. Porque se você introduzir e ainda tiver com dúvida, esse paciente ele vai broncoaspirar, ele vai ter uma pneumonia química, ele pode até morrer. Então a dúvida ela não pode fazer parte aí do seu sistema. Para isso eu testo. Como você aprendeu na matemática? Ordem dos fatores aqui altera o produto. Opa, que na matemática não alterava, aqui altera. Então vai ser exatamente nessa ordem, ó. Primeiro teste, segundo teste, terceiro teste, tá? Primeiro teste é aspirar a sonda. Como assim aspirar? Eu vou pegar uma seringa, vou conectar aqui, ó, na ponta da sonda e vou aspirar.
Se vier suco gástrico, significa que tá onde, Diogo? No estômago. E aí pode liberar a alimentação. Mas vai ter casos que você vai aspirar e não vai vir suco gástrico. Significa que está no pulmão? Não. Pode ser simplesmente que o paciente está muito tempo sem se alimentar e não tem nada o que absorver. Então, ó, aspirei, não veio suco gástrico, vou passar para o segundo teste, tá? E minha caneta caiu, já foi. Segundo teste, gente, é a introdução de ar. Você vai fazer assim, ó, aspirar o vento, vai posicionar a seringa na ponta da sonda, estetoscópio no processo tifoide e vai fazer assim, é de uma vez só. Pum. Se você ouvir assim, ó, tá no lugar certo. Não ouviu nada, a sonda tá no lugar errado. Tira e passa de novo. E aí, o terceiro teste é o raio-x. Ou visualização radiológica da sonda. Mesmo esse sendo o terceiro teste, o livrinho que tá lá no seu edital da ESA, ele fala assim, ó, a visualização radiológica da sonda, mesmo sendo o terceiro teste, é o teste mais fidedigno, tá? Vamos voltar para ver o que a questão perguntou. Eu vou pegar aqui a minha questão no tablet e você vai ver a sua aí na tela. Olha lá, ó. Teste mais preciso. Mais preciso e mais fidedigno vai ter o mesmo significado, apesar de serem palavras diferentes, tá? Então aí você vai marcar a alternativa A, visualização radiológica da extremidade da sonda, tá, gente? Ufa, falamos aí de sonda nessa questão, tá? Tchau, tchau, te aguardo na questão de número 4. Gente, estamos a todo vapor aí com a nossa maratona ESA, primeiro conteúdo de fundamentos, tá? Como eu falei para vocês no início do vídeo, vão ser 5 questões. Já falamos 1, 2, 3, vamos para a questão agora de número 4, tá? Vou colocar aí a questão, como sempre, eu vou pegar a questão aqui no meu tablet, eu vou ler aqui para vocês, vai aparecer aí na tela, tá? Então vamos lá. Você recebeu o plantão e preparou o material necessário para atender os pacientes sobre os seus cuidados. Ao verificar os sinais vitais do senhor Pedro, você observou uma redução na frequência respiratória. Tal situação é denominada, tá? Vamos falar de frequência respiratória, gente. Vamos lá. Minha caneta caiu, né? No outro vídeo, no vídeo 3 eu nem peguei. A frequência respiratória, tá, gente? Ela vai ser considerada normal quando o nosso paciente apresentar de 12 a 22 incursões respiratórias por minuto ou respirações por minuto. Então, ó, ar para dentro, ar para fora, 1. Ar para dentro, ar para fora, 2. Quando ele fizer isso de 12 a 22 vezes por minuto, eu vou considerar que fulano tá normal, tá? E aí, gente, quando a frequência respiratória está normal, o termo técnico que eu vou usar é eupneico. Então, ó, eupneico vai ser o termo técnico para eu dizer que meu paciente está com a frequência respiratória normal. Se essa frequência respiratória tiver maior do que 22, 23, 24, 25, 26, eu vou dizer que ele está taquipneico. Então, ó, taque vai indicar, ó, acelerado. Se ela tá menor que 12, eu vou falar que ela tá menor que o normal, que vai ser bradipneico. Tá? Então, ó, normal, acima do normal, abaixo do normal. Você concorda comigo que tanto... Deixa eu chegar pra cá. Deu uma rodada aqui, né? Você concorda comigo que tanto quando o cara tá TAC, ou seja, acima do normal, quando o cara tá brad, tanto faz se é taquipneico ou se é bradipneico, nesses dois casos a respiração do meu paciente não tá normal? Se ele tá rápido, ele tá com dificuldade de respirar. Se ele tá devagar, ele também está com dificuldade de respirar. Então, tanto a TAC quanto a bradipneia vão ser considerados também dispneia. Dispneia é uma dificuldade de respirar.
É uma respiração difícil, tá? Então, na questão, ele queria saber, tá? Quando a frequência respiratória estava abaixo do normal, que é o que é o termo técnico bradipneico ou bradipneia, tá bom? Todo termo técnico que começar com brad é abaixo do normal. Começou com TAC, é acima do normal. Começou com dis, vai ser dificuldade, tá, gente? Essa questão aí, molezinha. Te aguardo na próxima. E aí, gente, chegamos na quinta questão de fundamentos, tá? Nesse nosso primeiro vídeo de jornada da ESA Saúde, tá? Espero que você esteja entendendo. Já ativa aí o sininho para não perder nenhuma notificação, tá? Já dá um like e já me segue aqui no canal, tá? Aproveita para já ficar por dentro de tudo aquilo que eu venho colocando aí para concursos. Segue também lá no Insta, Professor Diogo Jacinto, tá, gente? Deixa de conversa, vamos lá para a questão de número 5 para finalizar aí a nossa jornada ESA Saúde, tá? Vamos lá. Vou ler aqui no tablet, a questão vai aparecer aí para você, tá, gente? Tá assim, ó. São tipos de via de administração indicadas na terapia nutricional de longo prazo, além de reduzirem risco de aspiração, tá, gente? Então, olha, terapia nutricional de longo prazo, o cara vai ficar muito tempo se alimentando. Vamos falar então de terapias nutricionais? Vamos lá. Então, quando eu falar de terapia nutricional, eu vou te falar assim, ó, de nutrição enteral e nutrição parenteral. Gente, a letra ficou feia, mas você tá me ouvindo bem. Quando tiver uma nutrição enteral, vai significar que o alimento ele vai cair no trato gastrointestinal. Então aqui, ó, não tô falando que a alimentação é por sonda, que a alimentação é pela boca, não importa. Enteral vai ser qualquer forma de alimentação que o alimento ele vai cair no trato gastrointestinal, tá? Ou seja, intestino e estômago. Já a nutrição parenteral, o alimento vai na corrente sanguínea. Então, ó, dois tipos de nutrição. Enteral, qualquer forma de nutrição que é que o alimento caia no TGI. TGI significa trato gastrointestinal. E parenteral, qualquer tipo de nutrição que o alimento caia na corrente sanguínea, tá? Nesse caso, tá? Tanto no caso enteral quanto no caso parenteral, você pode se utilizar de artifícios. Mas quando eu tenho uma nutrição de longo prazo, eu sempre vou trabalhar com enteral. Então, ó, primeira coisa que a questão te falou aí, ela queria um processo de nutrição que fosse de longo prazo. Então, já vou excluir parenteral e vai sobrar só o enteral. Nesse caso aqui, o enteral, ele pode ser por via oral ou por sonda. Não importa. Aí, o que eu vou fazer para te ajudar? Vou pegar aqui a minha caneta verde. Olha só. Existem várias sondas que podem alimentar. Eu já vou colocar aqui elas em uma ordem de bizu para você, tá? Olha aqui então, ó. Sonda nasogástrica, sonda nasoenteral, sonda nasojejunal, gastrostomia. Então veja, ó. Opa! Sonda nasogástrica, sonda nasoenteral, sonda nasojejunal e gastrostomia. Tá? Então veja, vou pegar aqui outra caneta que eu botei elas nessa ordem. Quando eu falo de risco de broncoaspiração, quanto mais baixo for a sonda, menor o risco, tá? Então, ó, sonda nasogástrica, sonda nasoenteral, sonda nasojejunal, gastrostomia, tá? Todas essas que tem N, elas entram pelo nariz. Então, ó, do nariz até o estômago, do nariz até o duodeno, do nariz até o jejuno. A gastrostomia, ela vai direto na parede do estômago. Então, ó, quanto mais baixa, menor o risco de broncoaspiração. Então, ó, entre todas, qual tem o menor risco de broncoaspiração? Gastrostomia. Qual tem o maior risco?
Então, ó, quanto mais baixo, menor o risco. Quanto mais alta, ó. Então, quanto mais alta, maior o risco. Então, ó, se eu for comparar nasogástrica com gastrostomia, quem tem menos risco de broncoaspirar? Gastrostomia. Quem tem maior risco de broncoaspirar? SNG. Então, se eu vou alimentar o cara por um longo prazo, por um tempão, eu vou escolher as sondas que têm o menor risco de broncoaspirar. Nessa combinação aí que ele colocou, quais têm o menor risco? Jejunostomia, tá? E gastrostomia, tá? É isso mesmo? Vamos lá? Gastrostomia e jejunostomia, tá? Então, ó, essas duas aqui. Na combinação que tá ali, tá? Então pega, ó, quanto mais embaixo, menor o risco, tá, gente? Finalizamos aí o nosso primeiro vídeo, tá? Dessa jornada da ESA Saúde. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido compreender. Vai anotando tudo. E na terça-feira que vem tem mais, tá, gente? Outro vídeo, mais algumas questões comentadas da prova da ESA Saúde, tá? Não esquece de dar um like, botar o sininho e curtir lá no Insta, tá, gente? Tchau, tchau. Até nosso próximo vídeo de jornada da ESA Saúde. Te aguardo.